Muito bom dia, está no ar o programa Mais Litoral desse domingo, o programa que traz notícias e informações das 7 cidades do litoral do estado. Sempre lembrando que você pode e deve assistir e seguir o nosso programa através das nossas redes sociais, digitando @MaisLitoralPR. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Massa em Curitiba o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez. Rudão, muito bom dia, obrigado pela tua presença. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre o litoral do Paraná. A gente vai começar com o Rudão hoje uma série de entrevistas com todos os prefeitos do litoral. A gente vai trazer os prefeitos das 7 cidades, lembrando que o Rudão, além de prefeito de Pontal do Paraná, também é presidente da Associação dos Municípios do Litoral Paranaense Serlipa. Rudão, um pouquinho antes da tua eleição, a gente conversava e você me dizia, a eleição essa, que você teve os números confirmados de uma gestão eficiente, porque realmente foi uma vitória avassaladora. Você dizia para mim que o teu pensamento para o segundo mandato era, sim, continuar com as obrigações, que é saúde, educação, segurança e melhorar a infraestrutura da cidade, mas também que você pensava num maior, você pensava num macro, nos grandes projetos para Pontal do Paraná poder realmente desenvolver. E a gente tem percebido isso nos primeiros 100 dias do teu governo, que você realmente está focado nos grandes projetos para Pontal. Samir, quando nós fizemos esse primeiro mandato, nós planejamos diversas ações para a cidade, fizemos o plano turístico, o plano de mobilidade, o plano de transporte público e diante disso a gente tem um diagnóstico preciso do que Pontal precisa. Trabalhar com segurança pública, com saúde, com educação, isso é dever de qualquer gestor, mas para Pontal poder ter o seu espaço dentro do litoral do Paraná, precisa dos grandes projetos e é isso que a gente está trabalhando nesse segundo mandato, nesse começo de mandato agora, junto com o governo do estado, principalmente, para que a gente consiga viabilizar essas grandes obras e junto com o plano diretor também, que foi uma mudança que a gente fez também depois de toda a revisão dele no primeiro mandato nosso. Na iminência de começar as obras do MOLE e também da revitalização da primeira etapa da Orla de Pontal. Esses foram 2 projetos que nós também desenhamos, licenciamos junto com o governo no primeiro mandato e agora a gente tem logo nesse começo de ano já o início das obras dos moles, já iniciaram já o canteiro e a Orla, a revitalização da Orla fase 1 iminente agora, está para início dessa obra já, possivelmente no mês de maio a gente já consiga dar início a essa grande obra e aguardar para também no começo do segundo semestre a gente já ter a licitação da segunda etapa daí, que é a continuidade desse projeto até a região de Ipanema. É bom lembrar, você que está nos assistindo, a revitalização da Orla de Pontal do Paraná foi dividida em 6 lotes. Nós já temos licitado e na iminência do começo do serviço do primeiro lote, como disse o Rudão, já nos minutos finais para a licitação do segundo lote, e aí temos mais 4 lotes e a gente tem muita esperança que ainda no fim, até o fim do governo Ratinho Júnior, a gente possa ter toda essa obra concluída. Rudão, você esteve recentemente em Curitiba numa reunião importante com o DR, e eu confesso que eu fiquei muito feliz porque você veio tratar do desafogar do trânsito com uma obra muito importante ali na 412. A gente sabe que para Pontal crescer precisa dessas obras estruturantes e de mobilidade urbana. O grande sonho da cidade é a faixa de infraestrutura. Esse é o grande projeto que vai desafogar o nosso trânsito, que ele tem um projeto de macrodrenagem, mas tem toda uma discussão judicial que a gente está trabalhando para conseguir demonstrar para a Justiça e para o Ministério Público que é o melhor caminho para Pontal do Paraná, que é o caminho que vai conter a expansão urbana, que é o caminho que vai fazer a macrodrenagem, que é o caminho que vai trazer essa mobilidade. Mas paralelo a isso, para a gente não ficar parado e aguardando decisões judiciais, a gente tem trabalhado junto com o DR no projeto de alargamento da 412, o aumento da capacidade dessa rodovia que já existe, que é uma rodovia que está lá hoje, com uma pista simples ligando de Praia de Leste até Pontal do Sul, e esse projeto, nós fizemos um projeto básico, encaminhamos no início do ano para o DR, e o DR está trabalhando em cima dele, que vai trabalhar de que forma? Na construção de uma terceira faixa, uma terceira reversível, que a gente diz que no momento ela pode ir 2 sentido Pontal do Sul, em outro momento 2 sentido Praia de Leste, e uma via no outro sentido. E nisso a gente consegue melhorar o fluxo de entrada e de saída da cidade numa época de feriado, de final de ano. Essa primeira etapa ela contempla, além desse alargamento com uma terceira faixa, também a urbanização com calçadas nas laterais e indo de Praia de Leste até o Primavera.
Então são duas etapas que a gente está falando dessa aumento da capacidade. Então a primeira seria de Praia de Leste até o Primavera e a segunda seria daí até Pontal do Sul. E por que essa divisão? Porque pelo estudo de tráfego, essa primeira etapa ela já daria para nós uma grande melhoria e também é a etapa onde a gente tem a maior ocupação próxima à rodovia. Na segunda etapa a gente tem uma rodovia com menos adensamento urbano, né? Não teve todo esse comércio que se cresceu à margem da rodovia, temos lá marginais, então é um projeto diferente daí, mas que também busca a mesma situação, que é melhorar essa mobilidade nossa para entrar e sair de Pontal do Paraná. Você falou da faixa de infraestrutura, você também participou recentemente de uma reunião e você falava para mim que você saiu animado dessa reunião. A gente tem trabalhado em cima da liberação, né, através da decisão judicial da faixa de infraestrutura. Participamos de uma tratativa de acordo com a Justiça Federal também no ano passado, começo desse ano. Agora nós estamos lá no STF e a gente está esperançosos que a gente consiga demonstrar diante dos argumentos que são levados que a melhor saída para a cidade é essa, que esse projeto ele tem condições de ser viabilizado, retirando algumas coisas que se projetava no início, até porque não precisa de toda a infraestrutura que se foi desenhado, mas dentro daqueles modais que se tem do projeto, alguns deles são necessários para a própria preservação da natureza, como contenção da expansão, que a gente tem hoje diversas áreas já ocupadas aonde você vai construir a rodovia, e o que eu já lhe citei, que é a questão dos alagamentos, que a macrodrenagem da rodovia vai resolver, e também a mobilidade, porque a gente não consegue, né, ter uma cidade que está hoje com uma estrada para 32 mil habitantes, receber 300, 400 mil pessoas. Está inviável a gente conseguir viver e se desenvolver, né, numa mobilidade, numa situação de viária como está hoje. Rudão, como gestor municipal, como que você define a elaboração do novo plano diretor? Quais são as vantagens que esse estudo traz para a cidade? Bom, o plano diretor a gente fez diversas mudanças de alguns zoneamentos que você tinha no plano diretor anterior, que fez aí quase 10 anos. Dentre eles a gente criou um zoneamento costeiro, que é voltado para as verticalizações dos terrenos de frente para o mar, permitindo-se a verticalização, a construção de prédios de no mínimo 8 andares, podendo aumentar esse potencial conforme a localidade do terreno, sem gerar aquela sombra na praia, né? A gente fez um estudo de cone, que é onde que você tem o sol do pôr do sol, onde que ele incide a sombra na faixa de areia. Então tem esses limites para a gente não ter uma cidade com sombra na praia durante o período da tarde. Outras a gente criou também vias prioritárias, aonde que a gente pretende adensar, onde que você pode ter edificações mais populares. A gente também trabalhou a questão da área industrial da cidade, a gente cortou inclusive parte da área portuária, que a gente entendia que não se entrava-se dentro de uma área de reserva. Então a gente também reduziu a área portuária de Pontal do Paraná, colocamos a comunidade do Maciel como uma comunidade tradicional fora do perímetro portuário. Então a gente fez também toda uma análise de sustentabilidade, de desenvolvimento urbano para a cidade. Foi uma discussão bem interessante e que foi aprovada na Câmara no final do ano. Rudão, uma responsabilidade, porque eu que moro lá, hoje eu consigo ter a noção de que você não é só prefeito da população que mora em Pontal do Paraná. Você é prefeito também do cara que mora em Guarapuava, que tem uma casa lá. Você é prefeito do cara que mora em Francisco Beltrão e tem uma casa lá. E aí você tem que dar qualidade de vida para aquele que mora lá e você precisa deixar a cidade interessante para que o bem da pessoa tenha valorização, né? Para que Pontal do Paraná cresça cada vez mais. É uma responsabilidade ou você acha que isso é um desafio e é por aí mesmo o norte da tua segunda gestão? Acho que é um desafio e uma responsabilidade. Fazer a gestão para quem vive para uma cidade de 32 mil habitantes e para uma cidade de 300, de 100, de 80, do que acontece no final de semana num feriado. E justamente isso, a gente tem que atender os anseios ali do dia a dia, do cotidiano das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente precisa atender aqueles que vêm para a cidade para veranear e que trazem receitas, né, que é o desenvolvimento econômico hoje da nossa cidade, que vive essencialmente do turismo.
E aí vai a gente deixar a cidade bonita, né? Você não tem uma cidade visitada, não tem uma cidade atraente se você não deixa ela bonita. Então a gente tem que trabalhar com essa balança, e isso pesa para nós quando a gente tem também essa quantidade excessiva de pessoas que vêm para Pontal, principalmente fora de temporada. Na temporada a gente tem um apoio financeiro do governo do estado, mas passa também o período de temporada, a gente acaba não tendo e tem que pagar por essa conta, que é desde a coleta de lixo, dos gastos de saúde, das manutenções das vias públicas, e também tem esse ônus. Então é um grande desafio ser gestor de uma cidade do litoral, né, como no Paraná, que tem esse fluxo muito intenso de pessoas vindo e voltando para a cidade. E a gente tem que buscar isso, né, trazer realmente, trabalhar os dois lados. Não adianta só ser um prefeito para atender o básico, tem que também trazer grandes projetos, e aí vai de toda essa articulação que a gente tem buscado fazer. Pontal do Paraná, na minha opinião, vivendo um momento único e histórico. Na iminência da tão sonhada faixa de infraestrutura, a gente está falando de uma duplicação Praia de Leste Matinhos, a gente está falando de uma duplicação Praia de Leste Paranaguá, revitalização da Orla, uma grande obra na 412, né, ali a obra do Mole, Pontal do Paraná realmente entrando naquele eixo de uma cidade que ela sempre mereceu ser, e que talvez uma crítica aos gestores anteriores que pensaram pequeno e não pensaram num Pontal do Paraná do futuro. A gente o litoral vive um momento muito bom, né? Graças ao olhar do governador nosso, do governador Ratinho, de estar colocando sua equipe sempre à disposição dos prefeitos que estão lá, mas a gente como prefeito também tem que fazer a nossa parte. Não adianta só ter a vontade política de um governador, se também não tiver o prefeito que ali as condições, que busque, que possa desenvolver todo esse trabalho em conjunto com o Estado. Então a gente tem buscado isso, estamos trabalhando e botando o Pontal do Paraná num cenário importante, como uma cidade promissora, uma cidade de desenvolvimento, né? A gente é uma cidade mais jovem do litoral do Paraná, é a que mais tem para crescer, e crescer daí com essas qualidades boas que a gente quer, trazer qualidade de vida. E meu desafio é fazer de Pontal do Paraná a cidade com a melhor qualidade de vida do litoral do Paraná. Não adianta só ter prédio, você tem que ter essa qualidade que vai de segurança, que vai de mobilidade, que vai de saúde pública. Então não é só ter arranha-céus, só ter construção predial. Tem que ter todo esse contexto, tem que ter uma prefeitura eficiente, você tem que ter um serviço público prestado com qualidade para a população, e a gente tem buscado, né, fazer isso. Esse é o nosso dever de casa, e friso mais uma vez, né, e muito disso acontece ao esse olhar que a gente tem hoje do governo, que é fundamental para desenvolver os grandes projetos. Tem alguma surpresa na manga, Rudão, que a gente ainda não sabe? Tem ainda um grande projeto que você esteja trabalhando para esse teu segundo mandato? Olha, tem um projeto estruturante que a gente também quer fazer ali na beira-mar, mas ainda a gente está na fase de discussão ainda para trabalhar em cima de um estudo, né? Eu tenho focado nesses que a gente já tem aí trabalhado. Afinal de contas, os grandes projetos, né, não acontecem da noite para o dia. E tem muita coisa que está agora engatilhada, que está acontecendo, que eu preciso estar ali acompanhando. Eu não quero desfocar em cima disso, porque senão a gente perde o time, que é um time muito bom, então, que vai desde os licenciamentos ambientais, de prazo de licitação, de ordem de serviço, de início de obra. É muito complexo você conseguir realizar obras grandes no litoral, porque envolve muita coisa, né? Não é só dinheiro. É o projeto, é a licença ambiental, é todo o impacto que gera para você poder botar um canteiro de obra para operar. Então temos que finalizar esse para poder pensar nos outros projetos maiores. Para quem está nos assistindo fora de Pontal, a gente também precisa falar com a população de Pontal do Paraná. Dever de casa sendo bem feito, como eu disse, a gente por morar lá, por ter uma base do mais litoral em Praia de Leste, em Pontal do Paraná, você vive um momento privilegiado da tua gestão, com uma calmaria na educação, na saúde, em obras, em infraestrutura, na questão de segurança. Então o dever de casa, porque você começou o programa falando muito bem, é o dever de casa, né, de todo prefeito fazer esse beabá
eu acho que você vive um momento único nesse início da tua segunda gestão. O segundo mandato está sendo bem diferente do primeiro, mais tranquilo, até porque no primeiro a gente estava iniciando, montando equipe, e veio o Covid logo no começo, no mês de abril. Né? Esse momento que a gente está agora, no começo do primeiro mandato, a gente estava totalmente inseguros nas decisões que a gente tomava. E agora sim, tá, né, uma continuidade, mas uma gestão nova, que tem coisas boas também para acontecer em cada área dessa. Né? A gente tem na educação 2 creches em processo já licitatório, nós temos aí na área do estadual um colégio também que está para iniciar a obra já com ordem de serviço, para iniciar a obra também que é um colégio estadual, que é o Colégio Renê, que fruto do trabalho nosso em parceria com o governo no começo do primeiro mandato. A gente tem para a área da segurança a construção de delegacia nova, que deve começar ali no começo do segundo semestre, obra também já licitada, com ordem de serviço, também costuramos isso. Tem quartel do Corpo de Bombeiro também, uma base náutica que o município vai licitar com recurso próprio do Funrebom. A gente tem na área da saúde o concurso que nós chamamos agora, mais de 40 profissionais para estarem atendendo as unidades de saúde na atenção básica, que a gente está nesse processo de reestruturação. Construindo também, licitando agora uma unidade de saúde nova lá no Primavera e com mais equipamentos também vindo tanto de transporte como também o 24 horas novo, que também está para ser aberto aí agora nesse segundo semestre, depois a gente fazer esses ajustes na parte de ar-condicionado, de geradores, que é toda uma complexidade para estar funcionando. Então, tem entregas também nessas outras áreas, parte disso que a gente já estava todo construído, outras que a gente conseguiu nesse começo de mandato. Então tem uma energia muito boa em Pontal e a gente precisa acelerar cada vez mais para poder ver tudo isso acontecendo. Rudão, muito obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui nos estúdios, que você faça continuidade do seu governo, use a Rede Massa para a hora que você precisar. O programa Mais Litoral foi concebido justamente pela colaboração que a gente sempre recebeu de todos os prefeitos e pelo brilhante trabalho dos prefeitos que estão realizando nessa parceria com o governo do estado, que tem feito muito pelo governo do estado. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço o espaço teu de estar aqui falando mais uma vez de tudo que tem acontecido no nosso litoral, em especial de Pontal do Paraná, e a gente sempre está à disposição para poder se comunicar, falando a verdade, explicando o momento de cada obra, de cada projeto que a gente tem para a nossa Pontal do Paraná. Olha, gente, agora ficou muito fácil, né? A gente tem uma frasezinha muito pronta. O meu litoral é massa. O meu litoral é mais litoral. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a 2 minutos eu volto. Em cada viagem, conectamos pessoas, lugares, momentos. Em cada viagem, aproximamos destinos, encurtamos distâncias e tornamos sonhos mais acessíveis. Viaje com conforto, segurança e com a certeza de estar mais perto do que realmente importa. Sinta a diferença de uma jornada graciosa. A Morar nasceu de um sonho em 2016. Com seu apoio, conquistamos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores e parceiros ao longo desses anos. Em tempos de novas tecnologias, a necessidade de evoluir e modernizar é essencial para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da nossa Pontal do Paraná e do litoral. Por isso, com sentimento de gratidão, compartilhamos nossa nova identidade e marca. Com essa novidade, temos certeza de que continuaremos crescendo com intensidade, atendendo às expectativas e demandas de todos aqueles que acreditam em nosso trabalho. Obrigado por fazerem parte dessa jornada e por sua confiança. Juntos, seguiremos construindo um futuro promissor para a Morar e para toda a região. Morar Moroz, concretizando sonhos.
Churrascaria L'Aventura. Rodízio de carnes e massas com frutos do mar no buffet. Venha saborear o melhor rodízio de carnes e massas da cidade pelo menor preço. 22 tipos de carne, 12 massas e 40 tipos de salada. 6 tipos de sushis, 7 tipos de sobremesas. Aos sábados, uma deliciosa feijoada e pelo mesmo preço. Churrascaria L'Aventura, Avenida Comendador Franco, 3935. Telefone 41 3267 5377. Voltamos agora aqui dos estúdios do programa Mais Litoral em Praia de Leste. Deu tempo até de trocar a camisa. No primeiro bloco vocês acompanharam essa super entrevista com o prefeito Rudão. Nossa equipe também conversou com o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura, que fez um balanço principalmente dos principais problemas que ele vem enfrentando à frente da prefeitura municipal. Eu falei desde o primeiro momento, o município não pode pagar o que a Cislipa está pedindo para o município. Você vê, o município de Matinhos pagava 91 mil por mês. Trouxeram uma tabela, um aumento absurdo de um ano para outro, para 160 e poucos mil reais por mês. Aonde nós vamos fazer a regulação hoje por Curitiba. Curitiba faz a região metropolitana e faz União da Vitória também. Já temos os dados. Vamos gastar 80 mil reais. Agora, se a nossa ambulância Alfa vai estar lotada aqui em Matinhos, na base de Matinhos, que vai atender Guaratuba e Pontal do Paraná. A hora que ela estiver registrada no Ministério da Saúde, nós vamos passar a gastar 60 mil reais por mês. Então, você veja bem, quase 180 mil reais por mês para 60 mil reais por mês. Dá 120 mil no mês. E em 12 meses dá 1.440.000. Então, a gente tem que cuidar do dinheiro público. É isso que nós estamos fazendo, cuidando do dinheiro público. E a mesma coisa que no lixo. O lixo é uma história assim, que falar para você que nós estamos economizando 480 mil por mês agora, fora da temporada, você não acredita. E como? O caminhão de lixo recolhe o lixo em Matinhos, leva para os CIAs do lixo em Pontal, no transbordo. Gasta 70 mil reais lá em Pontal. Mais 170 mil reais para transportar esse lixo até o lixão. São 170 com 70, são 240 mil. 8 caminhões que eram alugados por 88 mil reais por mês. Nós fizemos uma licitação e alugamos por 57.980, com 3 coletores, que os caminhões eram 88 mil, sem os coletores, com 3 coletores, com motorista e com diesel. E esse caminhão leva direto o lixo no lixão. Então, nós economizamos 240 mil e 30 mil reais de economia de cada caminhão, vezes 8 caminhões, dá 240 mil também. 240 mil mais 240 mil, dá 480 mil reais por mês. Vai dar 5.760.000 no ano. Um absurdo, né? Valores esse, prefeito, que pode ser investido em melhorias que a cidade tanto precisa. Mas isso que nós temos que fazer. Você veja bem outro caso que nós temos aí. É o ônibus da saúde. Nós tínhamos um ônibus alugado da saúde que o município gastava para ir de Curitiba, de Matinhos a Curitiba, nos hospitais,
22 viagens no mês, 170 mil. Nós estamos com um ônibus locado aqui, com 44 passageiros, um show de ônibus, por 67 mil. Mais 100 mil reais por mês economizando aí. Os uniformes escolares, os kits escolares, dá mais 3 milhões de diferença. A menos pagamos esse ano do que o ano anterior, no kit escolar e no uniforme escolar. Então, é todo o dinheiro que você economiza que você pode melhorar a cidade. Já estamos tampando praticamente todo o tapa-buraco que tinha fazendo na cidade. Já estamos arrumando a maioria das ruas na nossa cidade, nos balneários. Estamos trocando a tubulação que tem tubo quebrado. Enfim, estamos devagar, subindo um degrau após o outro, mas estamos fazendo a diferença para melhor no nosso município. Olha, eu acho que faz parte, sim, das funções do prefeito o zelo pelo dinheiro público. Economizar o dinheiro público em algumas situações é poder investir em situações que são mais necessárias. Então, nesse quesito, de parabéns o prefeito Dalmoro por esses primeiros 100 dias de governo, onde ele tem ido atrás dos focos que ele localizou de desperdício de dinheiro público, e aí ele está dando uma enxugada na máquina para ter um fluxo de caixa maior e poder fazer um investimento mais apropriado para a população. Em relação ao problema do Cislipa, semana que vem eu vou trazer uma matéria exclusiva, porque a gente sabe que o Cislipa está uma bomba relógio, existe um descontentamento geral dos prefeitos do litoral do estado com um aumento significativo de receita que teve. Nós vamos dar a palavra ao presidente do Cislipa, prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, vamos falar com o prefeito Rudão, que é presidente da ANLIPA, Associação dos Municípios do Paraná. A gente vai ouvir todos os prefeitos para poder ouvir todas as versões e levar para vocês o que está acontecendo. Segundo o prefeito Dalmoro, houve um aumento significativo de receita, ele não aceitou e a gente tem informações extraoficiais que Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba estão desembarcando do Cislipa, vão aderir ao consórcio de saúde da região metropolitana de Curitiba e a gente vai trazer tudo isso numa matéria especial para vocês no próximo domingo. Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Cury, prefeito de Morretes, Júnior Brindaroli, faz uma visita ao secretário das cidades, Guto Silva, e traz boas notícias para a população de Morretes. Parceria do governo do estado, do nosso deputado Alexandre Cury, com o secretário Guto Silva, e aí tem recurso do município pagando as contas em dia. A importância da parceria do governo do estado é enorme. O município de Morretes, 85% da receita vem do governo federal e estadual. E esse olhar do governador Ratinho Júnior para os municípios, que faz o dever de casa, que paga suas contas em dias e para o litoral do Paraná, é importantíssimo. Por isso a gente honra os pagamentos para conseguir a certidão negativa e assim consegue receber esses recursos que há muito tempo o município carece. Pessoal, nós estamos aqui na Secretaria das Cidades, recebendo o prefeito Brindaroli, ao lado do nosso secretário das cidades, Guto Silva, entregando 2 editais importantes para o prefeito Júnior, que são R$3.308.000 para pavimentação de vias urbanas, mais R$280.000 para a reforma da escola municipal, honrando o nosso compromisso dessa grande parceria do governo do estado, Secretaria das Cidades, com a Prefeitura de Morretes. Também quero agradecer, fico feliz de que a Estrada do América, tão esperada lá pela população, já está em obras, uma obra muito importante para o desenvolvimento da cidade de Morretes. Então, meu agradecimento aqui ao secretário Guto Silva, ao governador Ratinho Júnior e meus cumprimentos à população de Morretes através do nosso grande prefeito. Olha, Alexandre, eu queria agradecer que essa parceria com a Assembleia Legislativa, recursos importantes que a gente acaba observando essa transformação que o prefeito vai ter condição de fazer. Esse que é a joia do Paraná, Morretes, que é essa cidade maravilhosa, linda, que precisa de investimentos para ampliar o turismo, para melhorar a vida das pessoas. Então a gente preferia essa parceria com investimentos aqui da Assembleia também, Júnior. A gente sabe que você vai tocar rápido lá para poder atender a população de Morretes. Obrigado, Guto, obrigado, Alexandre, obrigado ao governador Ratinho Júnior, tentando nessa equipe. Olha, melhorias significativas para a infraestrutura da cidade de Morretes, e aí você pode perceber a importância de ter um deputado na Assembleia Legislativa atuante.
deputado Alexandre Cury, ciceronando o prefeito Júnior Brindaroli, fazendo aquele rodízio nas secretarias em busca de investimentos para melhorar a qualidade de vida da população de Morretes. Parabéns ao prefeito Júnior Brindaroli, que tem demonstrado com a sua equipe uma organização e a capacidade de ter projetos para ir atrás de recursos e assim dar uma qualidade de vida muito melhor ao morador da cidade de Morretes. E acabou mais um programa Mais Litoral. Lembrando que você pode e deve nos seguir através das nossas redes sociais digitando @maislitoralpr. Durante a semana nós vamos lançar uma promoção e você que for nosso seguidor pode ganhar uma televisão 55 polegadas. Oferecimento Morar Imóveis. Se você quer comprar um imóvel no litoral do estado, não esqueça, é Morar Imóveis. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana abençoada. E domingo que vem o programa Mais Litoral está de volta aqui, 10h30, na tela da Rede Massa, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente. Boa semana.